passado revela sobre os aspectos econômicos do Rio de Janeiro de hoje? Exportações concentradas em insumos agrícolas, crescimento econômico estagnado e gastos públicos elevados são alguns dos desafios que se mantêm atuais. Mas e a história? Né? E como é que nós chegamos até aqui? Para entender as possíveis raízes dessas questões, ou não, convidamos o economista André Vilela, que é especializado em História Macroeconômica do Brasil. Ele é professor da Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação Getúlio Vargas e autor do livro A História Econômica do Rio de Janeiro, da Fundação ao Século XXI. É desse livro que a gente vai falar aqui hoje. André, querido, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Vamos sabatinar, vamos saber como é que você escreveu esse negócio aqui, onde é que tirou esses dados. Vamos ver se isso é fidedigno mesmo. André, bom, antes de mais nada, obrigado por ter vindo aqui no nosso programa. Você acabou de publicar um livro que é um negócio dificílimo de encontrar, que é uma história econômica da cidade do Rio de Janeiro. E outra coisa que acho difícil de encontrar é assim, é que que é a história da cidade toda, da fundação até ontem. Isso. Né? Mas assim, eu não sou historiador de economia, como você já está careca de saber, né? Literalmente. Então, eu me pergunto o seguinte, eu que faço história política, assim, já é difícil de conseguir ter dados de história política. Já é complicado para, sei lá, antes do século XVIII, já fica esparso. E eu fico vendo essas discussões, a gente estava conversando sobre isso aqui antes do programa começar, sobre história econômica. Né? Eu comentei com você, que o professor Rodimar Baixo já esteve sentado aqui, aí tem discussão sobre se o país cresceu ou não cresceu, quanto, quando, onde, por quê. E aí você não só traz uma história econômica que vem da colônia, como especificamente isso da cidade do Rio de Janeiro. Né? Então, a primeira pergunta que eu queria fazer é a seguinte, como é que você colhe dado? Porque a gente sabe que é só a partir do século XVIII, sei lá, final do século XVIII, que começa a ter alguma preocupação em colher dados. Entendeu? Como é que você consegue fazer uma história econômica sem esses dados que eram produzidos pelo governo, oficialmente, né? Uhum. Boa pergunta, Cristian. Primeiro, ficar claro que eu não sou pioneiro em escrever uma história econômica da cidade do Rio de Janeiro. Coincidentemente, o livro saiu no exato momento em que fazia 50 anos que o livro da historiadora Eulália Lobo havia sido lançado, que se chama História da cidade do Rio de Janeiro, da capital, cidade comercial ao capitalismo, capital financeiro, uma coisa dessa. Então, um livro clássico em que a Eulália já havia feito um trabalho muito grande de levantamento de dados, com a diferença que ela começou no final do século XVIII, justamente quando você falou que surge uma preocupação maior do governo de levantar dados e de publicar esses dados. Então, o que é que eu fiz? Eu fiz um livro que é dividido em 4 capítulos. O primeiro capítulo, que não está no livro da Eulália, que trata justamente do período colonial, eu me vali exclusivamente de bibliografia secundária, de muitas dissertações de mestrado, teses de doutorado, e de um livro que eu acho que é fenomenal, talvez o melhor livro já produzido, acho que no campo da história econômica colonial aqui no Brasil, que é uma geografia histórica da cidade do Rio de Janeiro, do Maurício de Abreu, um geógrafo da UFRJ, já falecido, que em 2 volumes, um livro lindíssimo, em papel couché, super ilustrado e muito pesquisado. Então, Maurício Abreu, literalmente, ele tirou leite de pedra. Ele e a equipe dele foram em cartórios, em arquivos no Brasil, em Portugal, e mapearam toda a construção do complexo açucareiro aqui na região do Recôncavo da Guanabara. Então, você tem dados aí de engenhos, algumas estimativas dele próprio e de outros autores sobre produção, exportação de açúcar a partir aqui do Rio de Janeiro. Você tem dados de desembarque de escravizados também aqui no Rio de Janeiro, e avançando mais no tempo, você tem dados de entradas de navios, tonelagem de navios, ou seja, para o período colonial, a gente tem que tirar leite de pedra, tem que pegar o pouco que a gente tem de levantamento feito por esses historiadores e tentar contar uma história da cidade do Rio de Janeiro. Assim, um dado básico, que é o dado de população, é um dado sobre o qual existe ainda alguma dúvida em relação ao tamanho efetivo da população da cidade do Rio de Janeiro.
Então, eu comecei a me deparar com várias inconsistências na literatura, tratando do Rio de Janeiro, das estimativas populacionais. Então, fui lá nas fontes que todo mundo utiliza, que são levantamentos feitos na época da colônia e publicados ao longo do tempo na revista de HGB. Fui lá olhar essas tabulações e notei vários erros no somatório das colunas da linha daquelas tabulações. E um problema mais grave do que esse, que era olhar exatamente o que era a cidade do Rio de Janeiro, em termos das suas freguesias, que era a forma de divisão administrativa eclesiástica, né, da época eram os bairros da época, né? Ainda mais, as freguesias viriam a dar origem a outros municípios que desmembrariam da cidade do Rio de Janeiro. Então, eu cheguei à conclusão que as estimativas mais utilizadas e repetidas à exaustão na literatura de população do Rio antes do censo do Império em 1872, em geral, estavam erradas. Então, com isso, eu já publiquei um artigo que saiu na revista do Arquivo Nacional e que virou um apêndice do meu livro. Então, o meu livro ele tem 2 apêndices. Tem um apêndice tratando da história demográfica do Rio de Janeiro antes do censo de 72, propondo novas estimativas, inclusive um número que você já deve ter ouvido falar, né? Dom João VI desembarcou aqui alguns 15 mil pessoas. Aí há controvérsia se eram 15 mil, não eram 15 mil. Não entro nessa mas eles dizem que a cidade tinha 60 mil, então chegou um quarto. Tinha o dobro disso. Tinha 120 mil? Tinha 110 mil, mais ou menos. Porque Porque as pessoas consideram apenas as freguesias urbanas. O Rio de Janeiro, quando da chegada da família real aqui, ele se estendia lá para Petrópolis, quase chegando a Vassoura. Então, você tem que usar um denominador comum, que é o quê? Que é a delimitação geográfica do que viria a ser o município do Rio, que era a cidade do Rio de Janeiro. Então, eu fiz, utilizando esse mesmo critério da delimitação geográfica da cidade do Rio de Janeiro, eu mostro que a população era bem maior do que se imaginava e que o tamanho da cidade também era maior do que se imaginava. Então, tem um apêndice demográfico, um apêndice geográfico, cartográfico, mostrando a involução territorial da cidade do Rio de Janeiro. E cheguei à conclusão que a cidade do Rio de Janeiro, aí foi um aluno meu que me ajudou a chegar a esse número, a cidade do Rio de Janeiro, originalmente, com era um decreto, era o alvará lá exarado pelo Mendes Sá, ele teria uma área que é mais ou menos 70% maior do que a área que ele tem hoje em dia. O município do Rio hoje tem 1.200 km², lá o despacho lá do Mendes Sá representaria uma área de um pouco mais de 2.000 km². Então, eu conto nesse apêndice geográfico um processo de involução territorial da cidade do Rio de Janeiro, que daria origem a municípios como Niterói, todos os municípios aqui da então a região era como se fosse a região metropolitana hoje? Sim, seria como a região metropolitana do Rio de Janeiro. Tá. E outras dificuldades que você encontrou? Você viu grandes marcos nesse desenvolvimento econômico da cidade? Vi, entendeu? sim. Assim, quando é que houve turning points, assim, pontos de virada? Então, eu acho que houve turning points tanto na colônia, quanto no Império, quanto na República. Então, a maior parte da minha pesquisa acadêmica foi sobre o período imperial, meu conhecimento sobre a história da colônia era menor, bem menor, antes de eu começar essa pesquisa. Então, foi uma das coisas legais dessa pesquisa que eu aprendi bastante sobre história colonial, e uma coisa que para mim foi uma surpresa, e certamente não é uma surpresa para os especialistas daquele período histórico, é como o Rio de Janeiro, antes mesmo do ciclo do ouro, já tinha um certo protagonismo, né? Foi a partir da cidade do Rio de Janeiro que o Império Português se projetou na direção do prata. Então, não tem como a gente entender a expansão territorial para além do meridiano de Tordesilhas, sem levar em consideração esse papel do Rio de Janeiro. Não foram os baianos que fizeram isso, foram os cariocas. Isso é sabido, Alencastro mostra isso, foram os cariocas que recuperaram Angola aos holandeses, foram os cariocas que fundaram a colônia do Sacramento, foram cariocas, chamando assim, pessoas daqui a partir do Rio de Janeiro, que fundaram várias cidades lá no Rio Grande do Sul, modernamente Santa Catarina. Então, o que não chega a ser um turning point, mas é uma surpresa para mim, esse protagonismo já do Rio de Janeiro antes do ciclo do ouro. É claro que quando vem o ciclo do ouro, isso só é acentuado. O Rio de Janeiro
como a gente sabe, se torna sede do vice-reinado em 1763, e foi outra coisa também. Eu li uma tese super interessante, me esqueci o nome do autor, publicou lá na França. Essa tese tentando investigar as razões pelas quais o governo de Portugal decidiu transferir a sede do vice-reino de Salvador para cá. Ele disse, olha, em geral as pessoas acham que tem a ver com a proximidade do rio em relação às Minas. Mas notem que isso foi feito em 1763, já numa época de ocaso, de declínio. Então, o argumento dele é que foi meramente uma questão de coincidência entre a morte do então vice-rei e a indicação por parte de Pombal do seu substituto, e o seu substituto estava aqui no Rio de Janeiro na ocasião e não queria ir para Salvador. Então ficou enrolando, e chegou uma hora que os portugueses, ok, fica aí no Rio de Janeiro, a gente leva a capital para aí. O argumento do autor é que não fazia diferença do ponto de vista da metrópole a sede ficar em Salvador ou no Rio de Janeiro, por quê? Porque as decisões que eu contava eram tomadas na metrópole, não eram tomadas aqui nas Américas. A capital do Brasil era Lisboa. Era Lisboa. Então, assim, para mim foi uma novidade. Em relação ao... Posso fazer uma pergunta? Mas isso quer dizer também que não tinha aparato burocrático. Bom, aparato burocrático que vai criar Portugal, que eu saiba, é o Marquês de Pombal. Ou seja, quase coincidente desse momento da mudança da sede do vice-reino de Salvador para o Rio. Mas isso significa também que não tinha, em torno do vice-rei, não tinha praticamente aparato de Estado nenhum. Tinha alguma... O que tinha? Porque se ele podia ficar aqui e o negócio funcionava em Salvador... Mas aí são aquelas datas que me fogem agora, mas tipo Tribunal da Relação, aquelas cortes de apelação... Mas em 1750 tem um Tribunal de Apelação, acho que no Rio também. Então já é alguma coisa, e eu imagino que na região das Minas, em função mesmo da atividade e do esforço da metrópole em coibir o contrabando e de controlar... Não, mas eu me refiro na capital. No Rio de Janeiro? Eu estou querendo dizer o seguinte, assim, Salvador era a capital do vice-reino. Mas assim, se a capital mudou porque o vice-rei estava no Rio e não queria ir para lá, é porque ele não precisava estar lá, porque não tinha nada lá que exigisse a presença dele. É isso que eu estou querendo dizer. Não tinha aparato. Entendi o teu ponto. Eu já sei, não tinha secretaria, não tinha nada de especial que ele precisava estar lá. Eu imagino que tivesse realmente uma presença administrativa bastante tênue lá em Salvador, que não fez tanta diferença assim. Era isso que eu estava pensando. Eu imagino que o vice-rei, na verdade, é tipo o governador da capitania, que tem umas atribuições um pouco maiores em relação ao resto do território. Sim. Agora, isso em relação à colônia. Agora, e em relação ao período imperial... Mas assim, só um instantinho. Então isso quer dizer que no Rio de Janeiro, antes mesmo do ouro, ele já havia um crescimento econômico em função, sei lá, do comércio que vinha do Prata. Comércio, inclusive comércio com a região do Prata, e com a África. Comércio com a África e produção açucareira. Então, era seguramente a terceira praça, depois de Salvador e Recife, mas já numa pegada de crescimento. Então, antes mesmo do ouro, o ouro só veio a reforçar esse papel. Então, você tem aí um deslocamento que não é um deslocamento abrupto, tá certo? Dessa hierarquia, digamos assim, das cidades portuárias. As nordestinas continuam tendo a sua importância, mas o Rio de Janeiro, antes mesmo do ciclo do ouro, já tinha uma relativa importância. No caso específico do desembarque de escravizados, salvo engano, aí fica difícil, né? Porque as estatísticas que a gente utiliza, que é daquela base de dados, slavevoyages.org, elas não falam especificamente de desembarques no Rio de Janeiro, e sim em sudeste do Brasil, né? Então, que pode incluir alguns desembarques em São Paulo, etc. Mas se você pegar desembarque no sudeste do Brasil, possivelmente nessa época que o Rio de Janeiro vai suplantar Salvador enquanto o ponto de desembarque de escravo, que é uma medida dessa centralidade econômica que está se deslocando do Nordeste aqui para o Centro-Sul. Na época ainda com o ciclo do ouro, mas a partir, como a gente sabe, do Império com o café. E qual foi depois o outro turning point? Foi a chegada da família real? Eu acho que a chegada da família real, a abertura dos portos, aquela coisa que a gente abre, e a partir
da chegada da família real, você tem uma coincidência que é algo completamente exógeno, como a gente sabe, que é a revolta dos escravos no Haiti, né? O Haiti era o grande produtor de café no final do século XVIII, à frente de Java. Café também? Eu não sabia. Café, Pensei que era só cana-de-açúcar. Não, era café. O Haiti era a colônia mais rica do Caribe e era o maior produtor mundial de café, o maior produtor mundial de açúcar. Veio a revolta de escravos na virada do século XVIII para o século XIX, abriu espaço para o Brasil tomar o lado do café e Cuba tomar o lado do açúcar. Então, houve essa coincidência da vinda da família real com o início, do despontar aqui da produção cafeeira na cidade do Rio de Janeiro, que é um fato, às vezes, que as pessoas se esquecem. Não, café no Vale do Paraíba, ok, mas de início, o centro produtor de café em maior quantidade era na cidade do Rio de Janeiro. Não era na Floresta da Tijuca? Também na Floresta da Tijuca. O texto que aquela floresta foi quase devastada por causa das plantações. Foi quase devastada e foi objeto de leis protegendo a floresta, os mananciais desde os anos 20, dos anos 30 e do esforço de reflorestamento já nos anos 60, se não me engano. Do século XIX. Do século XIX, mas plantava-se café em quase todo o Rio, na Tijuca mesmo, sem Floresta da Tijuca, que seria hoje em dia na Zona Oeste, e o café vai migrando, vai passando pela Baixada Fluminense e sobe a serra justamente nessa pós-vinda da família real. E, indubitavelmente, né, o estabelecimento do Brasil enquanto grande produtor mundial de café é um turning point na história econômica do país, né, que vai reforçar a vinda de escravos aqui para o Brasil, né, naquela ideia lá do Dale Talmage, da segunda escravidão, né, que é aquela escravidão já num contexto capitalista, que vai rejuvenescer uma instituição tida como moribunda no final do século XVIII, mas que vai ganhar um novo vigor com a disseminação do capitalismo a partir da produção de algodão no sul dos Estados Unidos, do açúcar em Cuba e do café aqui no Brasil. Mas então, era uma instituição quase moribunda até na América? Assim, está sendo atacada, Porque, né? assim, você falou capitalismo, Não, assim... não moribunda no sentido que ia acabar, mas estava sendo atacada, tanto é que a Inglaterra abole o tráfico em 1808, os Estados Unidos logo em seguida em 1808, e a Inglaterra vem abolir a escravidão em 31, se não me engano. Então, está sob ataque dessa pressão abolicionista, que começa nos Estados Unidos e logo em seguida chega na Inglaterra. Então, moribunda também seja forte, mas é uma instituição que está sob ataque e que, em princípio, alguém poderia achar que é incompatível com o modo de produção capitalista, quando, pelo contrário, ela vai ser revigorada. Assim, um escravo trabalhando num contexto capitalista, com banco, com ferrovia, com telégrafo, com crédito, com navio a vapor, é um escravo que vai ser mais produtivo ainda do que ele era antes dessas tecnologias típicas aí do capitalismo nascente, né? Uhum. Então, é isso. Então, acho que tem esse turning point aí, como você falou, da vinda da família real, e você tem um terceiro turning point, que é na virada justamente do império para a monarquia, que diz respeito ao advento da indústria moderna aqui no Brasil. Isso é um tema que eu acho que eu já tinha algum interesse em pesquisar, e eu fui ler um pouco mais e ver os números, e há uma narrativa que é construída pela historiografia paulista, aí eu falo de Wilson Cano, de Wilson Suzigan e outros pesquisadores de renome, segundo a qual a história da industrialização brasileira é a história do café. Isso é uma perspectiva paulista da industrialização, que não ajuda a entender nada o que foi o Rio de Janeiro, o Distrito Federal se tornar o principal polo manufatureiro no início do século XX. Que tem nada a ver com o café. O café está em decadência no Vale do Paraíba, quando o Rio de Janeiro se torna o principal centro industrial do Brasil. E tem um pequeno detalhe, a população do estado de São Paulo só se torna maior que a população do Distrito Federal em 1920.
É possível. Aí depois a cidade de São Paulo fica maior que a cidade do Rio, por volta de 60. Isso, é muito rápido. É verdade. Mas eu estou falando, quer dizer, não faz nenhum sentido se não tem industrialização então, no o que é que eu fui? Eu fui principal olhar polo. os números. Eu fui olhar os números e notei uma coisa que não acho que tenha sido má fé deliberada dos autores, ou talvez um pouco de Patriotismo malandragem. estadualista. Não, o que é que eles fazem? As estatísticas industriais do censo de 1920, elas só apresentam resultados para o nível de unidade da federação. Então, você tem lá todos os estados e tem uma coisa chamada Distrito Federal, que, como a gente sabe, é um município. Então, o único município para o qual você tem estatísticas de valor da produção, número de operários, número de estabelecimentos industriais, HP, né, a força motriz dos estabelecimentos, é o Rio de Janeiro. Para São Paulo, você só tem do estado de São Paulo. Olha o que esses autores fazem. Eles comparam o estado de São Paulo com o Distrito Federal. Opa, alto lá. Você está comprando duas coisas completamente diferentes. Você está comparando um município de agora 1.200 km² com um estado de 250.000 km² com centenas de municípios. Então, o que é que eu fiz? Você está querendo dizer, então, o seguinte, porque juridicamente o Distrito Federal é um ente federativo. Sim, é como se fosse um estado. Sim. Mas você acha que você tinha que fazer a comparação com o município de São Paulo? Sim, já que você não tem o dado do município de São Paulo, então vamos fazer uma coisa diferente. O que é que eu fiz? Eu agreguei os resultados do município do Rio com os resultados do estado do Rio de Janeiro e comparei com o estado de São Paulo em termos per capita. Fazendo essa conta, o que é que a conclusão que eu cheguei? Que esse agregado, que é o moderno estado do Rio de Janeiro, ele produzia, em termos per capita, em termos por operário, tanto quanto o agregado estado de São Paulo até 1940. Então, toda aquela história que a gente aprende na escola, São Paulo já tinha ultrapassado o Distrito Federal enquanto centro industrial antes da Primeira Guerra Mundial, é mentira, não é verdade. O censo industrial mostra aqui na cidade do Rio de Janeiro, em 1920, o censo refere ao ano de 1912, 60 e poucos mil operários e 40 mil operários em São Paulo. 1.500 estabelecimentos industriais aqui no Rio, 1.100 em São Paulo. Então, não bate essa... Mas e a história de que eram tipos diferentes de industrialização, que a industrialização aqui no Rio, supostamente, ela tinha veio basicamente de Estado, que não era iniciativa privada, que a iniciativa privada era mais em São Paulo, que aqui no Rio era, sei lá, vai ser, por exemplo, depois, né? Vai ser CSN, sim, vai ser não sei o quê. posterior, né? Isso é posterior. Assim, na época, a iniciativa privada, nos dois casos... Porque o Estado não se metia, né? Nos dois casos, e com aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo, tanto indústrias capital nacional quanto de capital estrangeiro, os grandes moinhos, por exemplo, capital estrangeiro, as grandes cervejarias, não sei em relação à Antártica, mas a Brahma com capital suíço. Então, você tem aí uma história da industrialização, que é uma história de industrialização que me parece que precisa ser corrigida. São Paulo viria a se tornar município. São Paulo, principal centro industrial, seguramente depois dos anos 20. Não foi antes da Primeira Guerra Mundial, como normalmente a gente lê. E eu me permito, o terceiro turning point, aí eu não boto muito a minha mão no fogo, porque eu estou agora fazendo uso de estimativas feitas por outros autores, né? Que é um debate, eu sei que é muito caro a você, Christian, que é esse do esvaziamento econômico do Rio de Janeiro ficando para trás, a cidade do Rio de Janeiro ficando para trás e tudo mais. Então, o que eu fiz? Eu peguei vários autores com metodologias diferentes que fazem estimativas do comportamento, do nível, né? E a partir do nível você calcula taxas de crescimento da renda per capita do Rio de Janeiro e comparei isso com o comportamento da renda per capita do Brasil. Em segundo, eu plotei isso lá em alguma parte lá do meu livro e afirmo que um descolamento claro da trajetória do PIB per capita do Rio de Janeiro, comparativamente à média nacional, só vai se dar a partir da década de 90, com o governo Collor, e não antes. Ou seja, década de 50, curiosamente, década de 50 foi uma década ruim para a economia da cidade do Rio de Janeiro, comparativamente ao agregado do Brasil, mas anos 60... boa para a economia do Rio de Janeiro, anos 70 muito boa para Brasil e para Rio de Janeiro, anos 80 uma desgraça para Brasil e Rio de Janeiro, e anos 90 uma desgraça grande para o Rio de Janeiro e algum crescimentozinho no restante do Brasil. Então,
de novo, não boto a minha mão no fogo, mas se você quiser datar quando é que o Rio de Janeiro teria começado a ficar para trás em relação ao restante do país, por essa métrica aí, seria a partir dos anos 90. É engraçado, porque já no tempo da Guanabara, né, você já tem gente dizendo que tem esvaziamento da cidade. Então, eu acho que eu falo isso no meu livro. Eu tenho... Você acha que é uma coisa relativa? Estou olhando São Paulo crescer mais e estou achando que estou ficando para trás? E acham que isso aí é alguma coisa que é esvaziamento? É possível, mas eles estão, acho que, olhando década de 50. Então, você tem lá umas consultorias que foram feitas pelo... Qual que é o nome do vice do Lacerda? Era o Rafa, né? O Rafael de Então, é o irmão dele, o João Paulo, que era muito amigo do meu pai, por acaso. Então, o João Paulo, ele tinha uma empresa de consultoria que foi contratada, salvo engano, pelo governo do Negrão, para fazer um diagnóstico da economia. Então, ele até fala disso, que é algo que está sendo superado. Então, essa visão de que os anos 60 teriam sido ruins para o Rio de Janeiro é mais uma leitura pontual do início dos anos 60, olhando para a década de 50. A década de 50, eu pego dados do censo de 50, são censos econômicos, né? Você tem comércio, serviços e indústria, comparo com dados do censo de 60, comércio, serviços e indústria, Rio de Janeiro com a média do Brasil. De fato, a década de 50 é uma década relativamente ruim para a cidade do Rio de Janeiro, mas nos anos 60 não, nos anos 60 foi um período bom, ainda que final do governo Lacerda, como você sabe, foi um grande crítico do PAEG, grande crítico do Campos e do Bulhões, do Arroxo. Sim. A economia da Guanabara teria sido prejudicada, segundo o Lacerda, pelo Arroxo, promovido pelo PAEG. Então, é verdade que havia essa leitura, mas uma leitura talvez de retrovisor, olhando para a década de 50 e não que foi efetivamente o conjunto da década de 60. Mas, na verdade, a mudança da capital, de fato, não foi na década de 60, foi na década de 70. Sim. Porque os ministérios só foram embora acabaram em 75, 74, por ali. Sim. Né? Aí depois você tem 5 anos, depois você está dizendo que a década de 80 foi um desastre. Para todo mundo, aí não faz diferença. Não né? faz diferença. Tá, e desde essa época para cá? Isso foi um turning point para baixo, um turning down? Foi, não. Eu acho que esse descolamento do Rio de Janeiro para baixo, né, em relação à média do Brasil a partir dos anos 90, ele tem uma certa consistência. Você tem ali espero que não seja uma visita da saúde, né? Que é um comportamento melhor da economia do Rio. É o efeito, acho que, Olimpíadas, claramente. Mas, assim, a minha série, ela para, se não me engano, em 2015. E aí, tirando esse período da Olimpíada, continuamente o desempenho da economia do Rio de Janeiro fica aquém da média do Brasil, que já não é nenhuma maravilha, como é que sabe, né? Uma das coisas que eu fico pensando às vezes é que parece que assim, o Rio de Janeiro, a importância relativa do Rio de Janeiro no conjunto vai diminuindo, mas em parte porque outros lugares também vão crescendo. Claro. Né? Mas a própria participação do São Paulo no PIB também vai diminuindo. Sim. Mas a do Rio diminui muito. Comparativamente a Minas Gerais ou a São Paulo, nesse período. Né? Eu me lembro de ter visto isso. Não, inclusive, o que eu falei, a década de 50, né? Por que a década de 50 aparentemente foi ruim? A gente tem que ter em mente que o Rio de Janeiro, acho que a maior parte da cidade, ela só tem 2 setores. Né? Tem o setor secundária e terciária, não tem, faz agricultura, não pode deixar de lado a agricultura. Então, o que o Rio de Janeiro nos anos 50? A indústria já estava tendo sido suplantada pela indústria paulista, era um setor importante, né, no Rio de Janeiro, até hoje. A gente tem, 300 mil trabalhadores no setor industrial do Rio de Janeiro. Não é um setor desprezível na cidade do Rio, mas já tinha sido amplamente suplantar o setor secundário pelo setor terciário, setor financeiro, setor de serviços de forma geral. Então, dentro do setor de serviços, historicamente, isso desde a época aí do Império, o Rio de Janeiro era o grande centro do comércio atacadista. Então, chegavam mercadorias do exterior, de outros pontos do Brasil via cabotagem, e aqui no Rio de Janeiro, as grandes empresas atacadistas remetiam para o interior de Minas Gerais, para Goiás, Espírito Santo, sul da Bahia e tudo mais. O que vai acontecer nos anos 50? Nos anos 50, aquele mercado lá do sul de Minas passa a ser atendido por fábricas
e por empresas comerciais atacadistas de São Paulo, e mesmo Minas Gerais começa a se industrializar e você consegue já abastecer as demandas por manufaturados de Minas Gerais, do Espírito Santo, sul da Bahia, a partir de Minas Gerais. Então, a razão principal pela qual o PIB do Rio de Janeiro teve um desempenho ruim nos anos 50 foi isso que você falou, porque outras regiões do Brasil começaram a se industrializar, começaram a ter um setor comercial também mais forte, passaram a se tornar menos dependentes do Rio de Janeiro. Então, você tem aí um efeito que é um efeito não necessariamente de uma crise engendrada domesticamente ou internamente ao Rio de Janeiro, e sim do crescimento de outras regiões. No caso de São Paulo, aí por que São Paulo, mesmo tendo... São Paulo se desindustrializou, São Paulo vem se desindustrializando desde a década de 90. Eu até cito um estudo de 2 colegas lá da UFMG, do Marcos Croco e esqueci lá do coautor dele, em que eles falam de desindustrialização em São Paulo. Qual a diferença de São Paulo em relação ao Rio de Janeiro? E essa diferença vem aí desde o início da República. São Paulo foi capaz de dar à luz a um conjunto muito grande de municípios ricos no seu interior, com o setor comercial, setor industrial, com a agricultura pujante. Então, a metrópole de São Paulo está inserida aí num conjunto, uma rede de cidades que a gente não tem aqui no Rio de Janeiro. A gente tem o quê? Tem uma periferia muito pobre aqui do Rio de Janeiro que não comercializa. Ela manda lá aquele movimento pendular de gente que vem em São Gonçalo trabalhar aqui no Rio de Janeiro, mas comércio mesmo. Coisas são produzidas em São Gonçalo, que são vendidas por sardinhas 88, sei lá, se ainda produz sardinhas 88. Então, São Paulo tem esse comércio forte entre a capital e o seu entorno, que a gente não tem aqui no Rio de Janeiro. A gente sabe que com a crise do café, o colapso da escravidão, né, a Lei Áurea, a antiga província do Rio de Janeiro quebrou. Sim. Né? A decadência do estado do Rio vem no finalzinho do século XIX. Mas a cidade continuou crescendo. Quer dizer, o interior parou de meio que de alimentar a capital de alguma maneira. Sim. Né? Mas a capital continuou andando. Sim. Ao que você atribui isso? Quer dizer, eu estou pensando aqui também um ponto que é a questão do investimento público. Entendeu? Porque, por exemplo, na década de 50 tem algumas também dissertações com a Delano e tal, que o Juscelino Kubitschek fez o quê? Ele resolveu investir os polos automotivos, por exemplo, fora do Rio de Janeiro, porque ele não tinha voto no Rio de Janeiro. Né? O partido dele não tinha voto. Então ele botou em BH e botou em São Paulo. Ao mesmo tempo... BH é dos anos 70, já é segundo o PND, é Fiat. Bom, tudo bem. Enfim, mas não houve investimento, não sei. Você criou 2 polos automotivos de alguma maneira, não sei se começou naquela época, depois, mas enfim. E você teve o investimento para construir Brasília. Então você não teve investimento no Rio de Janeiro, no governo de Juscelino Kubitschek. Entendeu? Tanto que você tem gente assim, que a cidade estava às traças, porque o dinheiro estava todo fora. E que teria sido por isso, de alguma maneira, porque quando o Lacerda vira governador, que ele tem que fazer aquelas obras todas. Sim, a nova CAP contra a Bela CAP, né? Da Guanabara. Aí isso me fez pensar, hipótese, né? Isso aqui é hipótese da hipótese. Essa questão da crise dos anos 50, especificamente no Rio de Janeiro. Aí eu não sei de que maneira o investimento público conta qual é o percentual que contava no PIB da cidade. É possível. Por acaso, eu fiz já tempos atrás um artiguinho, até que foi legal, meio uma incursão no mundo que não é a minha especialidade, que é de economia regional, né? Que eu fiz uma análise da alocação regional e estadual dos investimentos do plano de metas. Fui lá nos volumes do plano de metas e peguei na munheca lá por vários setores, né? E fiz lá uma conta, mas, salvo engano, não tinha dados específicos para o município do Rio de Janeiro. Então, o município do Rio de Janeiro possivelmente estava agregado no estado do Rio de Janeiro. Então, eu não saberia dizer, mas suspeito, assim, não me lembro assim, de nenhum grande... Assim, tem... Não, tem que Companhia Nacional de Álcalis, Getúlio, ela é final do Estado Novo, é a Álcalis e a CSN e a FNME, as 3 no estado do Rio de Janeiro, mas na capital, Rio de Janeiro,
Cara, mas, cara, você fazia muita obra. Você tinha que abrir Presidente Vargas, você demolia, construía, fazia. E isso empregava gente para chuchu. Sim, não. Entendeu? Você tinha aquele boom de expansão de funcionalismo na era Vargas também. Claro. E na sequência, que o Brasil estava crescendo muito rápido, entendeu? Aí você tem, por exemplo, você tem a mudança capital que não. Você para de investir no Rio nos anos 50. De alguma maneira, pela construção de Brasília, depois você tem a crise econômica, causada pelo próprio Juscelino Kubitschek. Aquela crise vai até. Quando? Até 70, 68, por ali, né? Que vai o governo Castelo Branco adentro. Acho que você, inclusive, para de fazer as obras em Brasília. Depois você tem aquele crescimento econômico do milagre. Né? Depois tem a quebra de novo, né? Dos anos 80 todos. Eu fico pensando se você não tinha que, às vezes, fazer um cálculo que seria interessante para apurar esse ponto do esvaziamento ou não esvaziamento, em vez de como é que o investimento público passou a ser feito em Brasília. Entendeu? Depois, assim, de que maneira esse investimento deixou de vir para o Rio, como se fosse assim, uma espécie de lucros cessantes. Não, entendeu? Entendi. Em termos de população, em termos de investimento, essas coisas de economia, essas coisas assim. Mas aí que você fica pensando... Porque eu estou pensando nesse ponto que você estava falando, de que se o interior não alimentava mais a capital vivia do quê? É claro que não era só investimento público. Entendeu? Mas de que maneira isso não criou uma espécie de alguma coisa que fosse, deve ter tido um carry-over, assim, do tempo de trás, alguma coisa que ficou segurando e depois o Rio de Janeiro soltou, ainda tinha um setor tinha um setor público, até hoje tem um setor público federal, como você sabe, muito grande. Ainda era o centro financeiro até a década de 80, era a principal bolsa, a sede dos principais bancos nacionais, bancos estrangeiros. E eu até comento isso no meu livro, não é uma ideia minha, eu acho que alguma coisa que eu li, que curiosamente a ultrapassagem não apenas demográfica, mas claramente econômica da cidade de São Paulo, o apogeu, digamos, se dá junto com o apogeu do Rio de Janeiro, de alguma forma. Então, você tem um processo de perda de importância do Rio de Janeiro, que possivelmente tem a ver com isso que você falou aí dos investimentos serem feitos agora fora do Rio, construção de Brasília e indústria automobilística e tudo mais, mas, não obstante, o Rio de Janeiro ainda retém essa condição de principal centro financeiro, de um importante centro comercial, o que dá, e centro industrial, por que não, que dá ainda esse carry-over, que dá uma sustentação à economia do Rio de Janeiro, mesmo não tendo, como tinha São Paulo, e tem São Paulo, né, essa relação muito mais virtuosa com o seu entorno, que aqui no Rio de Janeiro a gente sabe que não existe, né? Então, quando a gente fala dessa crise do Rio de Janeiro, dessa decadência, esvaziamento do Rio de Janeiro, é tudo uma coisa relativa. Estamos aqui, né? O setor de serviço, o setor de audiovisual, você tem vários setores em que a economia do Rio de Janeiro permanece uma economia relevante, tem ainda setor industrial, ainda tem ainda serviço público, que ele não tem mais o protagonismo em diversas áreas, inclusive na área financeira, como a gente sabe, que ele teve outrora, né? André, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para vir aqui no Diálogos. Foi uma retrospectiva muito enriquecedora e completa da história econômica da cidade do Rio de Janeiro, que nos ajuda a compreender o passado e, naturalmente, nos faz pensar sobre o presente, né? Se você gostou desse episódio, não deixe de conferir os artigos sobre a história econômica do Brasil na revista Insight Inteligência. O André ainda não escreveu para a revista, eu espero que essa falta terrível seja sanada no período próximo, e está aqui o convite para escrever. Um prazer. Não deixe de seguir a Insight Inteligência e o Canal Meio para não perder nenhuma novidade. E até a próxima. O Brasil já dá o que falar, imagina 5 deles. Do ponto de partida da série Nós Brasileiros, a gente mergulha em todos os nossos Brasis. E os primeiros comentários já dizem bastante. Muito bem feito e revelador do quanto não sabemos sobre nós mesmos como brasileiros. Teve também quem destacasse o nosso olhar honesto, sem simplificações, transformando um tema complexo em algo leve e direto. É o que a gente sempre busca por aqui. Argumentos, não dogmas. O Brasil, ele não cabe numa única leitura. O erro é insistir em explicar o país sempre do mesmo jeito. Quer conferir? O primeiro episódio, A Sociedade, já está disponível no streaming do Meio. Vale muito mais do que 15 pilas ser premium no canal Meio. E olha, não fui eu quem disse isso, hein? Mas eu posso ir além e te dizer que se você quer realmente entender o país, tipo, de verdade, ainda mais nesse ano de eleição, esse é o seu ponto de partida. Assina o premium e assista agora.